Olá, pessoal! Nossa, faz muito tempo que eu não venho aqui no canal, faz muito tempo que eu não gravo vídeo, né, aqui pra vocês. Mas vocês sabem que nas últimas semanas surgiu um tema, um questionamento nas outras redes bem interessante que eu decidi compartilhar com vocês, né? Porque geralmente o que eu acho, ultimamente, o que eu acho que tem mais relevância, eu venho conversar com vocês, ou nas minhas outras redes, então por que não vim conversar com vocês sobre esse assunto, né? Que é justamente sobre espiritualidade mesmo, né? Sobre espiritualidade, que muito está ligado à religiosidade, né? Que deveriam estar muito alinhadas as duas coisas, mas geralmente não está. Geralmente se tem um ruído de comunicação entre o que é religiosidade e o que é espiritualidade. No geral, o que eu quero comentar com vocês, né, é um pouquinho do que eu comentei na minha outra rede, mas um pouquinho mais aprofundado aqui no YouTube, né? No geral, né, primeiro lugar, a espiritualidade, ela é muito peculiar, né? Ela é muito particular de cada pessoa, né? Ela é muito única. E isso eu não estou falando somente de dogmas, né? Estou falando de uma verdade, né? Que tem verdades que são universais, mas de uma verdade de entendimento e de conexão, de escuta muito único de cada pessoa, né? Isso é espiritualidade. É quando você começa a se enxergar, se conhecer, se descobrir para ter essa escuta, né? Eu falo que a espiritualidade, ela é um amadurecimento de nós, do ser. Porque, ou seja, muitas coisas, isso aconteceu comigo, nós, principalmente sobre Deus, né, sobre o Criador, nós muitas das vezes sabemos o que é falado, né? Mas o contato direto, entendimento direto, além de ser muito peculiar e muito particular de cada ser, muitas das vezes demora tempo para nós trazermos essa consciência de quem realmente é Deus, ou de como ele se revela para cada pessoa, né? Tem uma coisa que eu escutei que eu quero trazer para vocês, que é justamente, teve uma coisa que me impactou muito, né? Que exemplifica relacionamento, a espiritualidade, o relacionamento com Deus, com o Criador, justamente como se fosse um amigo. Né? De cara, nós não conhecemos uma pessoa, ou ouvimos falar de uma pessoa e ficamos íntimos e amigos. É ao contrário disso. Muitas das vezes nós escutamos falar da pessoa, conhecemos a pessoa, começamos a ter uma impressão errônea ou não sobre quem é essa pessoa, mas conforme vai passando o tempo, a convivência com essa pessoa, nós vamos realmente entendendo quem essa pessoa é. Ou ela vai se mostrando para nós e nós vamos nos mostramos para ela, com essa pessoa. Vai se desenvolver num relacionamento com essa pessoa. E aí nós realmente começamos a conhecer essa pessoa, ficar mais próximo, e depois nós vamos entendendo quem essa pessoa é, depois nós vamos pegando intimidade com essa pessoa e depois nós viramos íntimo. E nesse sentido eu achei essa explicação maravilhosa, porque a nossa espiritualidade, ela é assim, né? O nosso entendimento, com a nossa conexão com Deus, ou a escuta de quem é, né? Ou a comunicação direta, ela vem com essa intimidade, né? Muitas das vezes, não sei se aconteceu isso com vocês, que passa tempos e depois nós escutamos falar, nós temos certas perspectivas, né? Muitas das vezes a perspectiva que nós temos de quem é Deus é frustrada, porque muitas das vezes é muito longe quem ele é ou como ele se revela para nós de quem falam que ele é. E aí acontece a frustração, né? A frustração com ele, até briga, porque nós achamos que ele ele, né? Vamos falar assim, é o que falaram para nós, né? E a gente se frustra com a religiosidade, nós ficamos bravos, mas a grande questão é que nós conseguimos entender realmente como Deus se revela para nós com a intimidade, né? Com a abertura e até com a quebra de certos dogmas internos, de certas barreiras internas que às vezes dificulta nós de escutar
escutarmos, né, até a nossa intuição, de enxergarmos com clareza o que está sendo manifesto, o que está sendo falado. Eu costumo dizer que Deus, o Criador, a fonte da vida, se manifesta em todos os detalhes. Às vezes é algo muito pequeno que se manifesta no dia, ou às vezes é algo que está, né, jorrando benevolência. Só que a nossa mente, ela está tão turbada do que nós achamos, ou que nós queremos que seja, ou que as pessoas acham que é e nos falam que é, e nós acabamos acreditando, que essa percepção realmente da benevolência, da grandeza, ela passa despercebido conosco, né? Hoje mesmo eu fui fazer minha unha e saiu um arco-íris muito bonito, e foi a segunda vez nesse residencial que eu moro, que eu vi um arco-íris. E aí eu cheguei e falei, né, pra manicure, eu falei, nossa, que arco-íris bonito, né? E aí a gente até comentou, que bom que nós temos olhos. Então, muitas das vezes, a grandiosidade da criação, ela está em pequenos detalhes que, quando a nossa mente está muito fechada no que nós achamos que é verdade, não se abre para enxergar realmente a grandeza e começar a criar essa intimidade com o Criador, né? Então, espiritualidade é muito individual, é muito único, embora, mais uma vez, existe verdades basais que sustenta, né, nós, nas nossas decisões, que nos faz ser mais próximo. Ou seja, quando nós trabalhamos, eu falei até na minha outra rede, na minha outra rede, quando nós trabalhamos o autoconhecimento, quando nós trabalhamos realmente procurar entender o que está acontecendo com nossos sentimentos, com a nossa mente, com as decisões que nós estamos fazendo, com a nossa história, nós procuramos ser mais íntegros, né? Quando nós procuramos, abrimos a porta por dentro, começa a se manifestar uma compreensão, um discernimento, uma clareza, né? Com o nosso campo até intuitivo maior, né? Sobre os acontecimentos da nossa vida, que são também, que pode ser manifestações, enfim, pode ser um monte de coisa que está sendo revelada que nós geralmente não enxergamos, né? Eu falo sempre que tem uma parte que é muito bonita, que eu trago recentemente, que eu falo muito, que é Deus falou, haja vida, vida com abundância. Quando a gente olha, às vezes, num corvo, né, vamos colocar assim, onde pequenas florzinha tá nascendo, quando a gente vê o asfalto que na rachadura tá nascendo planta, quando a gente vê água suja, ali tem bactéria é vida, né? É uma forma de manifestação da grandeza. Então, nós começamos a criar intimidade com quem realmente é, né? O Criador, ele começa a se desdobrar de uma forma que nós conseguimos ter uma maior compreensão da nossa existência, da existência das pessoas, né? A se conectar melhor, né? Nós começamos a pegar uma intimidade que é muito única, né? Que é uma intimidade muito particular de cada ser humano. E essa comunicação é muito preciosa, porque realmente nós somos seres únicos, e muitas das vezes essa intimidade é que vai gerar o sentido para a nossa vida, que vai gerar a paz, é essa conexão, essa intimidade, essa abertura de porta por dentro, para realmente criar intimidade, é que vai gerar sentido para a nossa vida, sentido para a nossa existência, é o que vai nos gerar ações mais assertivas, paz de espírito. Então eu vim aqui compartilhar com vocês essa percepção que para mim é muito preciosa, para mim realmente faz sentido quando nós começamos a entender esse sentido, né? De como peculiar essa intimidade, como a aproximação é gerada através da intimidade. A intimidade é quando nós começamos realmente a entender, né, essas manifestações que muitas das vezes não é falada e nem trazida de forma tão clara, mas que também é essencial para nossa existência, diga-se de passagem. Tá bom? Tchau, tchau, até mais. Até um próximo vídeo com um tema interessante aqui para vocês, tá bom?